acharam? Amém. Vamos orar ao nosso Deus para que o nosso Deus possa abrir o nosso coração, para que a gente possa entender a palavra dele. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito esteja sobre a tua igreja para nos conduzir ao entendimento da tua palavra. Senhor, que o Consolador possa nos conduzir, Senhor, ao nosso coração se abrir e a tua palavra, Senhor, ser cravada em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Até, irmãos, os irmãos podem se assentar. Irmãos, o que eu estou reparando hoje em dia é que os servos de Deus não estão se doando completamente a Deus, né? Os servos de Deus estão preocupados com muitas coisas. E o Senhor Jesus Cristo nos disse que nós não devemos nos preocupar com coisas alguma, né? Porque Deus sabe o que nós precisamos. Ele tem o entendimento, Ele sabe qual é a nossa necessidade. Mas o que eu vejo hoje é que os servos do Senhor, que era para ser a diferença, mostrar a diferença, eles estão sendo inundados por vontades deste mundo, por desejos deste mundo. Muitas vezes a sua carnalidade está aflorindo, está ali, exalando, e eles deixam de buscar a Deus em primeiro lugar. Mas a palavra de Deus nos leva, irmãos, a entender que o servo de Deus, a prioridade do servo de Deus é buscar a Deus em primeiro lugar. Olha o que Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Essa é a nossa preocupação. A preocupação principal do crente é buscar o reino de Deus. E o que ele diz mais? E a sua justiça. Essa é a preocupação do crente. É isso que o crente tem que estar dia e noite buscando, querendo, desejando, esperando com sede e fome por Deus. Quando nós nos colocamos desta forma, em buscar a Deus, em querer Deus, a palavra de Deus diz que todas estas coisas que nós necessitamos, o próprio Deus irá acrescentar, irmãos. É Ele que vai acrescentar. Por quê? Eu tenho que esperar nele, porque eu não posso tirar os meus olhos do Senhor, irmãos. Eu não posso a nenhum momento, irmãos, direcionar para outra direção, a qual eu já fui direcionado pelo próprio Deus. O caminho nós já sabemos, porque o próprio Deus nos colocou neste caminho, irmãos. Trajetamos pelo caminho a qual Deus nos colocou. Então, a nenhum momento eu posso fugir deste caminho. A nenhum momento eu posso procurar atalhos. Não, irmãos. Eu já estou na caminhada, tenho que continuar caminhando, aconteça o que acontecer. Nesta caminhada, o meu foco principal é o reino de Deus. É isso que eu tenho que me preocupar. É isso que eu tenho que ansiar. O reino. A justiça de Deus, que é Cristo Jesus. É isso que eu tenho que me preocupar, irmãos. As demais coisas será acrescentado no momento certo, na hora certa. Eu não posso tirar a minha cabeça para colocar nas coisas que eu necessito, que eu preciso, que eu anseio, porque senão, irmãos, eu não tenho como adorar dois deuses. Porque eu vou agradar um e desagradar o outro, irmãos. Não tem como você se dividir para dois. Você e seus desejos e Deus. Não tem como. Então Deus te tirou, irmãos, para você buscar Ele e o reino e sua justiça. Essa é a nossa preocupação. É isso que eu não estou vendo nas pessoas hoje em dia. Os crentes que eu me deparo, eu não vejo isso. Eles estão tão atordoados
com coisas desta terra, que eles não enxergam o caminho ao qual estão andando. Estão a ponto de cair em abismos, mas eles não estão enxergando porque tiraram, irmão, a busca, o querer, a vontade, eles tiraram de lá e colocaram em outras coisas. Mas Deus esta noite está dizendo aos irmãos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, quando eu busco o reino de Deus, eu sou esvaziado de si mesmo, irmãos. Há um esvaziar de mim. Eu agora estou vazio para que Deus venha me encher da sua presença. Deus venha completar-me da sua presença, da sua vontade, e eu ser cheio de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos começar a estudar aqui Mateus capítulo 6. Antes do capítulo 6, no capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo ali sobe em um monte e ali ele começa a discursar a muitas pessoas, milhares de pessoas estavam ali. E ele começa a falar das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, irmãos, é a qualidade do Espírito Santo. Todas essas bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados mansos, isso tudo é qualidade do Espírito de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Então essas qualidades aqui das bem-aventuranças tem que ser expressado na nossa vida, irmãos. Tem que habitar em nossa vida. Porque essas qualidades que o Senhor fala ali no sermão é qualidade do Espírito de Deus. Então se Ele habita em mim, eu tenho que mostrar essas qualidades na minha vida. Em tudo que eu faço, eu tenho que mostrar. Hoje mesmo, uma dessas qualidades foi exalada de mim. Sem eu perceber, sem eu saber, sem eu ter nenhuma visão de nada. Mas teve um momento que eu fui um pacificador. No versículo 9 diz: abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, esta qualidade exala do crente. O crente tem que exalar isso. Não é uma coisa que você vai forçar a fazer. Não, naturalmente, irmãos, isso flui de você. Porque você é templo de Deus, irmãos. Então, eu tendo o Espírito Santo em minha vida, eu tenho que me esvaziar das minhas vontades, dos meus desejos. Eu tenho que estar vazio para que a plenitude do Espírito haja na minha vida, trabalhe na minha vida. E aqui nós vamos estudar o capítulo 6. Este capítulo 6, Jesus, após falar das bem-aventuranças, ele vem dando um bocado de instrução ao seu povo. Desde o capítulo 5 até o final do capítulo 5, ele vem falando muitas coisas, ensinando ao seu povo. E no capítulo 6, Jesus continua a ensinar ao seu povo, aquele que entregou a sua vida a ele. E aqui, irmãos, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1 ao 4, olha o que Jesus diz, Mateus 6, versículo do 1 ao 4, toma cuidado para não fazeres a vossa esmola diante dos homens, para seres vista por eles. Caso contrário, não terás a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Jesus quer nos dizer aqui, irmãos, que as ajudas que nós damos a outras pessoas, isso não pode ser visto, irmãos. Isso é uma coisa que você faz por fluidez do Espírito Santo. Eu não posso aqui ajudar um irmão e badalar, eu ajudei o irmão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não posso, irmão, porque eu estou vazio de mim mesmo. E agora essa atitude que eu tenho de dar uma esmola ao irmão, isso é fruto do Espírito de Deus. E isso é para glorificar a Deus. Glória a Deus. Olha o que continua falando. Quando, portanto, deres esmola, não toque a
Não anuncie, não fale, não grite. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para ser glorificado pelos homens. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar, irmãos, eu tenho que ajudar e não precisa ninguém saber de nada, irmãos. É algo espontâneo meu. É algo que o Espírito Santo me deu. Então como eu vou me glorificar de algo que o Espírito Santo me deu? Eu não posso. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Esses que fazem e tocam trombeta para dizer eu fiz, foi eu que dei. Esses já receberam a recompensa, são os aplausos dos homens. Mas o crente, irmãos, está preocupado com Deus. O crente quer ter recompensa com Deus, não é aqui na terra. O 3. Mas quando tu deres esmola, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. O que Jesus quer dizer aqui em dar esmolas? Jesus quer nos dizer, irmãos, que o que nós fazemos aqui nesta terra, a recompensa não é homens que vai nos recompensar, irmãos. Não, quem vai nos dar recompensa é o próprio Deus. Porque eu faço isso não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Isto flui de mim para que o nome de Deus seja glorificado. Porque a recompensa para que vê em secreto, seu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Então Jesus quer ensinar aqui, irmãos, que as contribuições nós ajudamos outras pessoas, o que você faz aí na rua por outra pessoa, o que você faz pelo um vizinho ou um parente, um amigo. Não toque trombeta com isso, porque isso tudo que você faz é para que o Pai seja glorificado. É para a glória de Deus, não é para mim, não é para você, é para que Ele seja glorificado. E Ele sendo glorificado, quando você se esvazia de você mesmo e se preocupa com o reino de Deus, o que é que acontece? E teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Então quando eu deixo de glorificar a mim mesmo, Deus é glorificado pelos meus atos, então Ele irá me recompensar com isso. Eu não preciso de aplausos de homem, eu não preciso que as pessoas vejam o que eu faço, não, eu tenho que me preocupar com Deus. Você lembra do versículo 33? Buscai primeiro o reino de Deus. Então o que você faz é para Deus, e o próprio Deus te recompensará. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, Jesus adverte contra a prática de esmola com o objetivo de ser visto pelos outros, destacando que a verdadeira generosidade é feita em secreto. E pois Deus que vê em secreto te recompensará. Então não devemos tocar trombeta quando ajudarmos outro irmão, quando formos instrumentos de Deus para a glória dele. Nós não devemos trocar trombeta, nós devemos se alegrar porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Jesus fala ali das esmolas. E agora Jesus vai falar, irmãos, da oração. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 15. Jesus vai nos ensinar como se deve orar, qual é a forma que devemos se achegar a Deus. Mateus versículo 6, versículo 5 ao 15. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha o que as pessoas fazem. Eles gostam de ser vistos. Eles gostam de aplausos deste mundo. Mas, irmãos, o crente não é assim, irmãos. O crente se preocupa com Deus.
O crente abre a boca para glorificar a Deus, não a si mesmo. E Jesus vem dizer, eu não sei, irmãos, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Por que Jesus falou isso? Ó, quando tu orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Por quê? Porque naquele tempo havia homens que chegavam nas praças, nas sinagogas, oravam alto, para que as pessoas vissem que eles eram homens de Deus, que eles vissem que eram homens humildes, homens poderosos de Deus. Eles se glorificavam a si mesmos. Mas nós, irmãos, que conhecemos a Deus, nós que temos o Espírito de Deus, Jesus diz, ó, mas tu, quando orás, entra no teu quarto e fecha a tua porta. A nossa oração em secreto é para nosso Deus. Por quê? Porque Ele mesmo que vem em secreto te recompensará publicamente. O 7, irmãos. Mas orando não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensando que por muito falarem serão ouvidos. Olha o ensinamento que Jesus nos dá. Não precisa você repetir, irmãos. Deus não é surdo, não. Deus sabe, irmãos. Antes mesmo que a gente pensar, Deus já sabe. O 8. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedir. Não precisamos repetir várias repetições de tantas orações, porque o nosso Pai sabe o que tens necessidade antes de lhe pedir. Antes de pedir a Deus, Deus já sabe. Orai, então Jesus aqui nos mostra uma forma, um exemplo de oração. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e nos perdoais as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoar aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Jesus aqui, irmãos, vem nos trazer um exemplo de oração. Como o servo de Deus tem que orar. Não precisamos, irmãos, se exibir. Não precisamos repetir várias vezes, não. E aqui, do 8, do 9 em diante, ele nos dá um modelo de oração. Como devemos orar. Devemos orar semelhante a este modelo que ele nos dá. E aqui no 14 ele diz que nós devemos perdoar aqueles que nos fizeram ofensas, que nos trouxe algo em nossa vida. Nós devemos perdoar, irmãos. Irmãos, o perdão é necessário, irmãos. Para o crente, o perdão é necessário. Por quê? Porque o próprio Deus disse: se tu não perdoar, Ele também não vai te perdoar, né? Ele não te perdoa, né? Hoje eu estava diante de dois irmãos que tinham uma desavença, estavam ali querendo se degradar, sem querer dar o perdão. Mas glória a Deus, que o Espírito Santo conduziu aquelas duas almas a se perdoar, né? Acabar com essa intriga. Por quê? Se você não perdoar aquele que te fez uma transgressão, te tratou mal, fez alguma coisa contra você, como Deus vai te perdoar? Se você não tem como dar o perdão, se você não se quebranta para perdoar aquele que te ofendeu, como você vai querer perdão de Deus? Aqui tem uma definição, irmãos. Jesus critica a oração ostentatória, enfatizando a importância da oração sincera e pessoal, em um lugar reservado, onde a conversa com Deus seja íntima e verdadeira. Ele também ensina a oração do Pai Nosso, um modelo de oração que abrange a santificação do nome de Deus, a vinda do seu reino, a satisfação das nossas necessidades diárias
o perdão e a proteção do mal. Então, nesse versículo 6, do 5 ao 15, Jesus nos dá um exemplo de como devemos orar e como nós devemos nos comportar diante de Deus. Eu não preciso aqui estar lá gritando, berrando. Não, irmãos. Deus ouve simplesmente se você abrir a sua boca com sinceridade. O que necessita hoje, irmãos, é a sinceridade. Você ser verdadeiro. Não precisa ter palavras bonitas, você ter versos maravilhosos. Não, irmãos. Deus não quer isso, não. Deus quer que você abra o seu coração para Ele. Entra no teu quarto, em secreto, com teu Deus, e fala com Ele. Abre o teu coração com verdade, com sinceridade. Expõe tudo o que você precisa diante dele. É isso que Deus quer de nós. Abrir o nosso coração. Abrir. E outra coisa fundamental é você tirar o peso do perdão das tuas costas. Você se livrar desse fardo, porque isso, irmãos, traz um fardo pesado. A pessoa que não perdoa carrega um fardo pesado. E o Senhor está dizendo esta noite para arrancar isso, jogar fora, para que você esteja livre. Livre, irmãos. Para que você tenha uma vida leve, uma vida alegre, contente na presença do Senhor, né? E aqui, irmãos, no capítulo 6, do versículo 16 e 18, Jesus fala do jejum. Ele vem ensinar os irmãos como se deve jejuar. Capítulo 6, versículo 16 ao 18. Além disso, quando jejuardes, não seja como os hipócritas, de semblante triste, porque desfigura a sua face para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa, irmãos. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não parecerdes aos homens que jejuam, mas o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Os irmãos estão entendendo aqui como o crente tem que se colocar diante de Deus? Quando nós, irmãos, se esvaziarmos de nós mesmos, aí sim Deus vai trabalhar na nossa vida. Porque, irmãos, a nossa carne pede exaltação. A nossa carne pede que você seja o melhor pregador. A nossa carne pede que você seja um homem de oração, que todos vejam que você ora horas e horas, para que você seja glorificado. Para que essa glória não vá para Deus, mas vá para você. A nossa carne pede isso, irmãos. Enquanto, irmãos, nós nos esvaziarmos de nós mesmos, arrancar tudo isso, está vazio, para que Deus nos encha, Deus não vai falar conosco, irmãos. A nossa vida vai ser inútil, irmãos. Nós precisamos nos esvaziar. Aqui já nos diz o exemplo do jejum. Aqueles homens faziam o jejum, esclarecia a sua face para as pessoas vissem, rapaz, este homem é um homem piedoso, ele está jejuando. E aí Jesus disse que o homem já ganhou a sua recompensa. É a recompensa vinda pelos homens. Mas o que Jesus nos diz? O que o crente tem que fazer? Unge a sua cabeça, lava a sua face. O seu jejum não precisa ser exposto para os outros. É você e Deus. É você e Deus. Você está fazendo para a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, irmãos, para agradá-lo, para fazer tudo para Ele, a palavra diz que Ele nos recompensará, irmãos. Ele nos recompensará. Se você for querer glória de homem, a sua recompensa vai ser os elogios dos homens. Mas se você quer glória de Deus, se você faz tudo para Deus, se se coloca para Deus, Ele irá nos recompensar. Ele irá nos dar a recompensa. Amém. Aqui, semelhantemente à esmola e oração, Jesus critica o jejum feito para exibir piedade, incentivando um jejum discreto, feito com
Deus e não para impressionar os outros. Tudo que nós devemos fazer, irmãos, nós devemos fazer para Deus, não para as pessoas, irmãos. Não para este mundo ver que você é um crente. Não, irmãos, nós devemos se preocupar com Deus. Lembra? Buscai primeiro o reino de Deus. Então, quando eu quero buscar o reino de Deus, a minha vida é para Ele, irmãos. Eu não estou aqui para me glorificar, achar o bonzão. Não, irmãos, eu estou aqui para que o nome dele seja glorificado. Eu estou aqui para buscar o reino de Deus. E aqui, irmãos, quando eu me esvazio de mim mesmo, né, e a minha preocupação é Deus, o Senhor me dá um ensinamento aqui em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Olha o que Jesus diz: não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vós tesouro no céu, irmãos, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Irmãos, quando eu faço tudo para Deus, eu estou ajuntando tesouros no céu, irmãos. Eu estou guardando tesouros no céu. Quando eu faço um jejum, que é para glorificar o meu Senhor, eu estou ajuntando tesouro no céu. Quando eu me preocupo em orar ao meu Deus secretamente, não para me exibir, eu estou guardando tesouro no céu. Quando eu dou uma esmola ou ajudo uma pessoa na sua necessidade e não quero glória com aquilo, eu estou ajuntando tesouro no céu. E aqui, irmãos, ó, no versículo 21, olha algo importante aqui, ó. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Se a sua vontade é glorificar a você mesmo, a sua glorificação vai ser o seu tesouro. O que eu quero ganhar com meus feitos será o meu tesouro. Mas se meu tesouro está em Cristo, ó, a minha recompensa está em Cristo, ó, pois onde estiver o vosso tesouro, o seu tesouro está em você, o seu tesouro está na sua glorificação, está nos homens, que os homens vejam que você é um crente piedoso, ou o seu tesouro está em Cristo, né? Quando você olha para o Senhor e se agrada em fazer tudo para o Senhor. Então, se os meus olhos estão em Cristo, o meu tesouro está lá, irmãos. Ó. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Então, se a minha vontade é glorificar a Deus, o meu coração está com Deus. A intenção do meu coração é Deus. Tudo que eu quero para a minha vida é Deus, né? O meu tesouro é Deus, né? Então, nós não podemos, irmãos, ajuntar tesouro aqui, irmãos. Nós não podemos querer algo para nós mesmos. Não, irmãos, porque isso é corruptível, irmãos. Isso vai acabar. Mas quando nós juntamos tesouro no céu, isso é eterno, irmãos. Não acaba, dura para sempre. Então nós devemos nos preocupar em fazer tudo para Deus, para que nossos tesouros sejam juntados lá nos céus, irmãos. E um dia nós receberemos a recompensa. Jesus adverte contra o acúmulo de tesouro terreno, destacando que onde estiver o tesouro, ali está o coração. Ele incentiva a investir em tesouros no céu, que são duradouros e seguros. Então a nossa preocupação, irmãos, é Deus. A vida do crente, a preocupação é Deus. E quando a minha intenção é Deus, irmãos, eu procuro fazer tudo certinho, irmãos. Eu procuro me policiar, irmãos. Eu procuro estar fugindo de erros, irmãos. Eu procuro estar perdoando meu irmão, mesmo que eu venha ter percas.
Eu tenho uma preocupação em perdoar, deixar para lá, porque o meu desejo é glorificar a Deus. Meu tesouro é lá em cima, é lá que eu me preocupo. Então a vida do crente, irmãos, a preocupação principal é buscar Deus, é agradar a Deus, é fazer a vontade dele, é querer ele dia e noite, irmãos. Essa é a preocupação do crente. Infelizmente, hoje em dia, a preocupação do crente está sendo outra, irmãos. Estão procurando coisas que não glorificam a Deus. O tesouro dessas pessoas estão sendo aqui na terra. Eles não estão se preocupando em guardar tesouro no céu, irmãos. Não, mas sim aqui na terra. E a recompensa deles serão aqui na terra. Mas para aqueles que se preocupam em Deus, a recompensa está no céu e é eterna e nos aguarda ao grande dia a qual nós iremos para lá, né? É isso que nós devemos nos preocupar. Agora, irmãos, a confiança em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 34. Aqui diz, irmãos, Mateus 22 a 34. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Pois se eu vos digo, não vos preocupeis pelas coisas pela nossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celeste alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vós preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós? Ó pequena fé! Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestimos, porque todas estas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia ao seu próprio mal. Irmãos, Jesus aqui vem nos colocar os nossos pés na rocha. Ele vem fincar os nossos pés na rocha, irmãos, para que nós não fiquemos com os pés escorregadios. O Senhor nos dá um ensinamento dizendo que nós não devemos nos preocupar, irmãos. Quando eu quero buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu não posso ter outra preocupação, irmãos. Eu não posso tirar minha mente, meu coração do foco principal, que é buscar o reino de Deus. Então Jesus vem dizer aos seus discípulos que até as aves do céu o próprio Deus alimenta. Ele que traz o alimento, porque eles não trabalham, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam em celeiros alimentos, não. Mas todos
todas as noites eles estão dormindo com um papo cheio de comida, porque o próprio Deus alimenta, irmãos. E o Senhor Jesus Cristo diz, ó, vós não tem mais valor do que os pássaros. Então, se eu amo a Deus, se eu busco a Deus em primeiro lugar na minha vida, é Ele que vai me ajudar, irmãos. É Ele que vai me dar possibilidades para que eu possa viver nesta terra. É Ele que vai me abençoar no momento certo para que eu tenha o meu sustento, para que eu possa sustentar a minha família, para que eu possa, irmãos, viver aqui nesta terra tranquilo buscando a Deus. Tranquilo, me lançando completamente para buscar o reino. A preocupação, que eu disse aos irmãos, que a preocupação do crente é essa, irmãos. Buscar o reino. Buscar o reino, porque as demais coisas, a comida, bebida, o vestuário, é Deus que nos dá, irmãos. É Ele que vai nos manter. Não pense que é o seu trabalho. Não pense que é o salário alto que você ganha. Porque se você está ali trabalhando, é Deus que permitiu você estar ali, irmãos. Foi Ele que abriu a porta no momento certo, na hora certa, para você ter o seu sustento, irmãos. Então não se preocupe com isso, mas se preocupe em buscar a Deus. Se preocupe em ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se preocupe em ter comunhão com Deus, irmãos. Ter intimidade com Ele. É isso que Ele quer de cada um de nós, irmãos. E muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que não tem valor nenhum, irmãos. Não tem valor de nada. A nossa carne muitas vezes pega essas coisas, porque a nossa carne é terrena. Ela ama isso aqui, ela quer isso aqui. Mas o Espírito, irmãos, anseia por Deus. Então, esta luta, esta batalha, dê lugar ao Espírito, para que o Espírito prevaleça sobre a carne, e o Espírito prevalecendo sobre a carne, você incline-se a Deus. Você, busque a Deus. O Senhor diz, e quanto às vestes, por que vos preocupeis? Por que está preocupado com o que você vai se vestir? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E olha que o Senhor diz, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá e muito mais a vós? Será que Deus não é capaz de nos vestir, de nos manter? Nós que servimos a Ele, nossa vida é dEle, nos entregamos a Ele, somos um povo dEle. Olha o que o Senhor tem bem dizer, pequena fé. Nós devemos pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé, irmãos. Nós devemos a todo momento pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, para que eu não chegue no estado de duvidar. Chega um estado de, será que Deus vai fazer? Será? Irmãos, devemos cada dia mais pedir a Deus, aumenta, Senhor, minha fé. Senhor, enfia meus pés na rocha, Senhor, para que em nenhum momento eu pense que meus pés serão abalados. É isso que nós devemos nos preocupar, irmãos, se achegar a Deus. Jesus compara a confiança em Deus a confiança nas aves e nos lírios do campo, que não se preocupam com o amanhã, pois são cuidados por Deus. Ele exorta seus seguidores a não se preocupar com as necessidades materiais, como a comida, bebida, vestuário, pois Deus sabe o que precisamos. O foco deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que Ele, Deus, poderá proverá a nossa necessidade. Então, o foco principal, irmãos, é buscar a Deus. O foco do crente principal é buscar a Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Um breve resumo aqui, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 34, ensina sobre
a importância da sinceridade e motivação correta nas práticas religiosas e a confiança em Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. A espiritualidade verdadeira é secreta e sincera, não exibicionista. A nossa vida com Deus não precisa mostrar para ninguém, irmãos. A nossa vida com Deus é você e Deus. Eu não estou aqui para me mostrar que sou o maior pregador. Não, irmãos. A minha preocupação é Deus. Eu estou aqui porque eu adoro o meu Deus e quero glorificá-lo. Quero fazer a vontade dele. É assim que nós devemos ser. Homens e mulheres que buscam a Deus em sinceridade, querendo agradar, querendo fazer a vontade dele a todo momento. Os discípulos de Jesus devem viver com os olhos no céu e não na terra. O nosso foco, irmãos, é o céu. Aqui não, irmãos. Nós não vivemos mais aqui. Estamos aqui por um breve tempo. Somos estrangeiros e peregrinos, esperando o nosso Senhor, a qual vai nos levar para a nossa verdadeira terra. Então, os nossos olhos estão voltados para cima, para onde o Senhor está, né? A preocupação e substitui pela fé em Deus, que cuida de seus filhos. A nossa preocupação é substituída pela fé em Deus. Então, toda vez que você tiver preocupação, toda vez que você estiver ansioso, olhe para Deus. Glória a Deus. Lance a sua ansiedade diante do Senhor. Fale com Ele, mostre a Ele. Senhor, olha a minha necessidade, olha como eu estou. Então, nós devemos substituir a preocupação pela fé em Deus. Confiar em Deus, que Ele cuida dos seus filhos. O coração do crente deve estar no reino de Deus, não nas riquezas. Isso é um ato fundamental, irmãos. O nosso coração, o nosso tesouro é lá em cima, irmãos. Então, se o nosso tesouro é lá em cima, o nosso coração está lá em cima, irmãos. Está lá, aguardando o Senhor, irmãos. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo dá ensinamentos aos seus servos, aos seus seguidores. E esses ensinamentos são válidos para o dia de hoje, irmãos, para a sua igreja. Esses ensinamentos são para o nosso crescimento espiritual, irmãos. Para que a gente não ache que nós devemos fazer as coisas para que as pessoas vejam, né? Para que a gente não pense em se glorificar, mas sim, devemos nos diminuir e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, exaltar a Ele. Então, tudo que eu fizer não é para que as pessoas vejam, mas sim para o nome do meu Senhor ser glorificado. Esse é o crente verdadeiro, irmãos. A preocupação do crente, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Esta é a preocupação. Em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 34, Jesus aborda 3 práticas religiosas centrais: esmola, oração e jejum, ensinando sobre a importância da sinceridade e motivação correta por trás delas, em contraste com a hipocrisia dos fariseus. Além disso, ele fala sobre a confiança em Deus em relação às necessidades materiais, incentivando a busca ao reino de Deus em primeiro lugar. É isso que nós devemos nos preocupar, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, irmãos. Porque eu só tenho o poder de falar aos ouvidos. Mas da agora em diante, quem vai falar ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Vamos orar.